Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa live sobre hipertensão resistente. Deixa eu chamar o Renato. Vamos ver se Agora foi. agora sim. Uh, que bom, Não, ufa, problemas técnicos sempre que bom, mas deu acontecem. certo. Deu Que bom, certo, graças a sim. Deus. E aí, bom, nosso tema de hoje é sobre hipertensão resistente, que é aquela hipertensão que precisa de vários tipos de medicação para pressão, né? E nesse caso a gente pensa em investigar outras causas, né? O Renato, se apresente. Ai, Acho que vai ser olha, mais antes de mais fácil. nada, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz por participar dessa live. Uma alegria grande para participar. E eu Eu agradeço que desde agradeço. já pelo convite. Eu sou nefrologista, vejo a doença dos rins. Eu fiz faculdade e residência no HC. E atualmente eu trabalho no Instituto do Câncer e trabalho numa diálise, trabalho em consultório também. E esse tema é muito, muito relevante. Eu acho fundamental a gente discutir isso. E estou às Eu que ordens para agradeço. começar. Eu que agradeço aqui enfim, né, por ter aceitado o convite. A gente sempre nessa área, né, de hipertensão, assim, a gente pensa no nefro, às vezes, né, quer dizer, envolve o urologista. E a ideia é falar, né, do nosso talvez a hipertensão seja assim, o dia a dia, a hipertensão é que definir, né? Tem a hipertensão primária, que é aquela Isso. hipertensão que não tem causa aparente, embora se a gente for ver direitinho, né, a gente tem várias coisas comuns que contribuem para a hipertensão, ou que podem piorar a hipertensão, e que o cardiologista é, assim, o primeiro especialista que é pensado, né? Mas, e essa hipertensão essencial ou primária pode ser controlada com um número, né, menor aqui de antipertensivo do que a hipertensão resistente, que é quando você precisa de 4 classes de medicação. Depois, se você quiser falar Isso. sobre assim, a diferença de classes, que são vários comprimidos, 4 classes de medicação por dia para ter ela controlada, né? Ou mesmo com 3 ela não está Isso. controlada. E assim, aí já se pensa em causas secundárias, quer dizer, algo que está contribuindo para essa hipertensão. E aí no teu dia a dia, assim, como é que o paciente com hipertensão, até falar assim um pouquinho do que o nefrologista faz, né? Perfeito. Pode ser que não seja lembrado, né? Que vocês lidam muito com hipertensão. Isso. E hipertensão no contexto de doença renal é muito frequente. Várias doenças dos rins cursam com hipertensão, seja a doença renal por si só, ou uma glomerulonefrite, por exemplo, ela abre o quadro com hipertensão em boa parte das vezes, ou uma microangiopatia que dá problema no rim também causa pressão alta. Os pacientes em diálise, 90% deles são hipertensos, 90%. Então a gente vê muito e é interessante realmente ver esse cenário de hipertensão resistente, que a definição, como bem foi dito, seria pelo menos não ter controle com 3 medicações ou precisar de 4 ou mais medicações para o controle da pressão. E geralmente, quando fala em medicações, tem uma sigla que a gente usa que é o ACD, né? Que seria o inibidor da angiotensina, que seria ou captopril, enalapril, lisinopril, todos os que terminam com pril ou losartan, né? Uhum. Losartan, desartan, todos esses são os que bloqueiam a angiotensina e a aldosterona. O C é de cálcio, bloqueador de cálcio, que seria anlodipina, nifedipina e todos que terminam com dipina, nicardipina, levandodipina, seriam esses bloqueadores de cálcio. E D é o diurético, que o mais usado é a hidroclorotiazida. Então, essa é a base do tratamento quando você usa 3 medicações. Com essas 3 medicações, quando não consegue controlar a pressão, você pensa em hipertensão resistente. Então, precisa de 4, 5 medicações, você considera como hipertensão resistente. É importante salientar, e isso está muito bem explicado num post que você colocou
anteontem, e está No perfeito, assim, Instagram. no Instagram. E para pensar em hipertensão secundária, hipertensão resistente, você tem que se certificar de que isso realmente esteja acontecendo. Então, a medida da pressão tem que ser correta, com o manguito correto, com o aparelho correto. O paciente tem que estar em repouso pelo menos por 30 minutos, não pode ter fumado, nem feito exercício, nem tomado café para medir a pressão, ou ter feito uma medida melhor da pressão, uma medida talvez ambulatorial, isso a gente vai discutir mais para frente. E é importante ter certeza de que ele realmente está tomando as medicações corretamente, que isso é uma situação que a gente vê muito de não estar usando as medicações corretamente. Tem alguns estudos pequenos que mostram isso. Então, você pega estudos em que você vai dosar na urina ou no sangue, se tem medicação circulando no corpo da pessoa, metade dos pacientes não está aquela dose que foi prescrita. E isso é muito comum. E é muito frequente, a gente via muito na nefrologia e na endócrino deve ver também, aquele paciente que está hipertenso, aí você interna Isso, e dá as mesmas medicações que ele devia tomar e ele fica com a pressão normal. Ou seja, ele... Até baixa demais, né? Aí o rim dá uma sofridão, a creatinina sobe e a gente... E é muito comum, é muito comum o paciente falar assim, mas a minha pressão sempre foi assim. Então ele tem a pressão alta e é como se fosse parte integrante da vida dele. E isso é um conceito que muitas vezes ele absorve, tem uma inércia às vezes nossa como profissional de saúde de achar, de incorporar isso também. E aí quando você vai ajustar a pressão e ele toma as medicações corretamente, às vezes ele tem algum sintoma, tem tontura, e aí ele acaba interrompendo o uso da medicação correto. Isso também é um aspecto relevante. A gente tem que reforçar que não é normal ele ter pressão alta. Então, é uma questão que não é de resistência, é uma questão de não uso correto da medicação, e que nessa fase de ajuste de remédio ele pode ter algum sintoma, mas que isso é transitório e que lá na frente ele vai ter um controle melhor da pressão. Acho que são aspectos importantes de falar. Assim. Sim, como os diabéticos, né? Quem tem diabetes, ou a pessoa com diabetes, enfim, que a gente avisa, olha, você vai passar mal um pouco, né? Quando a sua glicemia estiver baixando. Então, tanto quando está subindo ou quando está baixando a glicemia e assim também com a pressão, a pessoa vai sentir um desconforto, mas isso é transitório, isso e também assim é por um bem maior, né? Que é a hipertensão, enfim, né? Causa de contribui para doenças cardiovasculares, para morte cardiovascular, enfim, todo mundo sabe o quanto é importante o controle da pressão e, né, não é à toa que a pressão pressão, glicemia, colesterol, são coisas que a gente rastreia, quer dizer, a gente vai atrás mesmo que o paciente não tenha sintomas, porque a gente não pode deixar pelo menos esses três, né? Isso. Quer dizer, tem outros também, peso, a gente vai, mas que são os grandes vilões aí, enfim, que levam à morte né? Se não morte, doenças, né, graves, como a perda da função renal e tudo mais. Isso. Gente, aqui nesse perfil a gente fala muito sobre você diabetes, mas tem... Importantíssimo. Então, assim, você não controlar a pressão, importantíssimo isso que você falou. Se não controlar a pressão, você aumenta 90% a chance de ter problema nos rins, aumenta 80% a chance de ter problema no coração cronicamente, insuficiência cardíaca, aumenta 40% a chance de ter infarto e 50% a chance de ter um derrame. Então, se você não controlar a pressão, né? Então, e isso acaba fazendo que, infelizmente, a pessoa tem uma chance 30% maior de falecer, que é o que a gente nunca quer. A gente quer viver bastante. Então, e com qualidade, né? E com qualidade. Então, isso tem um impacto, por isso que a gente tem que realmente discutir isso, que o impacto é gigantesco, né? Quando você não controla a pressão. E, Renato, assim, chegou um paciente, né, com hipertensão resistente, tomando todas essas classes, né, assim, aparentemente está tomando todas as medicações,
de forma correta, foi aferida a pressão, ou foi feito um mapeamento, aquele mapeamento de 24 horas, tá Isso. tudo correto, assim, o checklist para afastar pseudo hipertensão. E aí, o que que a gente, né, que você vai atrás? A gente estava conversando, né? O paciente, o que você procura para ver o que pode estar contribuindo, por exemplo, de medicação? Perfeito. Então, descartando que seja uma pseudo, né, que ele está tomando as medicações corretamente e a pressão está alta, aí e tem um controle ruim, aí você tem que investigar a hipertensão secundária a alguma causa, né? Aí a chance de ser hipertensão primária é menor e isso a gente tem que investigar. Até 10% dos casos de pressão alta é secundária a alguma coisa. Então, a primeira coisa importante é descartar algum remédio que esteja causando a pressão alta. E isso é relativamente frequente. Por exemplo, um remédio que é muito comum as pessoas usarem e causa pressão alta é descongestionante nasal. Isso é muito frequente. Ele causa hipertensão, ele fecha o vaso, né? Ele fecha o vaso do nariz e esse é o efeito benéfico de quem usa, só que ele fecha outros vasos e a pressão sobe. Além de ele causar ele acelera o batimento do coração, isso aumenta a pressão também. Quem toma anti-inflamatório, remédio para dor, Cataflan, Voltaren, esses remédios para dor, cronicamente, esses remédios também fecham o vaso que manda sangue para o rim. Ele fechar o vaso é um mecanismo de diminuir a inflamação e diminuir a dor, mas ele acaba fechando o vaso que manda sangue para o rim sente e a pressão pode se elevar. Alguns tipos de antidepressivo, a gente está discutindo, bupropiona é um tipo, venlafaxina, então alguns tipos de antidepressivo. Um remédio que hoje é menos frequente, mas que era muito frequente, é anticoncepcional, principalmente quando tem combinação de estrógeno com progesterona. Hoje isso é menos frequente porque se usa uma dose uma menor dose hoje em dia. menor, mas previamente isso era frequente, era muito comum ter pressão alta após o uso de anticoncepcional. E sem contar, assim, drogas ilícitas, hein? Que infelizmente tem pessoas que usam cocaína, ou heroína, ou êxtase, que são medicações que fazem cocaína faz a pressão subir, assim, a níveis estratosféricos. Então, quem usa essas substâncias, infelizmente, tem muito risco de desenvolver pressão alta por conta disso. Não estava pensando nas lícitas, né? Dessa classe de medicações, né? Aí eu queria até ver se você. A gente tem, por exemplo, medicação para emagrecer, a sibutramina E é que sibutramina. é mais comum a gente prescrever, mas também tem aprovado o uso de derivados de anfetamina, né? Tanto para emagrecer e hoje em dia talvez a gente tenha que ficar atento, né? Para uso dos derivados, né? Vou falar o nome comercial, do Venvance, por exemplo, né? Que pode aí contribuir para pressão alta, enfim. Mas assim, quem estiver prescrevendo, né, as medicações, por exemplo, na sibutramina, uma das coisas que a gente tem muita preocupação, né, e até ela é tarja preta hoje em dia, não porque ela causa uma dependência como as anfetaminas, né, no passado e hoje em dia, mas que podem aumentar a pressão arterial e naquelas pessoas que já têm um risco cardiovascular aumentado, ela pode aumentar os eventos, então, né? Pode ter complicação. Então, toda medicação que o médico lhe prescrever, né, que pode ter esse potencial de pressão alta, tem que, né, ser monitorizado em casa, ou voltar no médico e fazer essa avaliação da pressão, né? Mas assim, o paciente não está tomando nenhuma Isso. medicação, né? Está tomando tudo, né? Descartou jaleco branco e tudo Isso. mais. E parece ser uma medicação, quer dizer, a hipertensão, né, o que é mais comum, tirando na nefrologia, depois eu posso falar um pouquinho da endocrinologia, das doenças do rim e dos vasos que Isso. podem aumentar a pressão. Isso. Perfeito. Aí quando descartou remédios, descartou pseudohipertensão, aí tem que pensar em causas endocrinológicas, fundamental, e a doutora vai falar, e Sim. causas nefrológicas também.
Das causas nefrológicas, aí entram as doenças do rim mesmo, então uma glomerulonefrite que atinge primariamente o rim, elas podem causar pressão alta, então qualquer doença que atinge o rim primariamente, uma nefrite, uma inflamação, a pressão pode subir por esse mecanismo. E aí, em pessoas idosas ou pessoas muito jovens, uma causa importante que a gente vai discutir é a hipertensão renovascular, que aí é uma alteração do vaso que manda o sangue arterial para o rim, esse vaso fecha, e aí o rim entende que está faltando sangue e ele aumenta a pressão numa tentativa de mais sangue para ele. Isso pode ocorrer em uma das artérias ou nas duas simultaneamente, mas nos dois cenários a pressão sobe. E tem algumas doenças genéticas que são raras, que são dos rins, né? De canais que jogam sal e água nos rins, que regulam a excreção de sais minerais pelo rim, que podem causar pressão alta, e elas confundem muito com os problemas endocrinológicos. São doenças bem mais raras, são doenças genéticas, de genes específicos, e aí falta aquele canal, ou aquele canal é expresso em excesso, e aí ele acaba reabsorvendo mais sal e mais água, e a pressão acaba subindo por esse motivo. São essas situações nefrológicas mais frequentes, da mais frequente para menos frequente. E aí, não, essa aqui gente, alguma pergunta até agora? Senão aqui eu vou. E foi feito o diagnóstico de hipertensão renovascular. O tratamento, como hoje em dia, né? Como é que você conduz? Você encaminha? É mais com uro? É mais com medicina intervencionista? Assim, o tratamento da renovascular geralmente é só com medicamentos. É muito raro você precisar encaminhar. Quando você encaminha, geralmente você encaminha para a radiointervenção, porque são procedimentos endovasculares. Tá? Só em casos muito raros, que tem também, além do acometimento da artéria que manda sangue para os rins, tem o acometimento da aorta, ou acometimento de outras artérias, você precisa fazer uma cirurgia, aí chamaria o urologista e o vascular. Mas isso, hoje em dia, é muito raro, e a tendência atual é você tratar com medicamentos e só corrigir ou endovascular ou cirurgicamente nos casos que não respondem ao uso de medicamentos. E os trabalhos mostram isso. Os trabalhos mostram que não tem diferença entre você tratar com remédios e você tratar com cirurgia ou endovascular, exceto em algumas situações que eu vou descrever. Então, quais seriam essas situações? Se a pessoa tem uma piora muito importante do funcionamento dos rins quando você vai dar os remédios. Isso é uma situação. Ou quando você tem congestão pulmonar, ou seja, a pressão sobe tanto que acaba infiltrando, aumentando a pressão dentro do pulmão, e esse aumento de pressão faz com que caia líquido dentro do pulmão, e aí o pulmão fica com acúmulo de líquido, da falta de ar, que é um edema pulmonar causado pela pressão alta. Essa situação valeria a pena não investir só em medicamentos. Ou quando você tem uma queda do potássio muito importante quando você vai dar o remédio para pressão. Isso também é uma situação que valeria a pena investir em procedimentos em vez do medicamento. E aí tem outras situações. Então, pacientes mais jovens e mulheres, você tende a ser mais agressivo com relação a procedimentos e não com medicamentos. Pessoas mais idosas, ou que o rim é menor, ou que já tem perda de proteína, que significa que o rim já está há muito tempo nessa situação de pressão alta, elas se beneficiam menos de você fazer uma intervenção cirúrgica. Aí o uso de medicamento é melhor. Então varia muito de acordo com o paciente. Temos uma pergunta aqui, a doutora Nívia Nunes, minha amiga. Ela pergunta assim, a pressão alta, usa diurético, e como ficam esses problemas renais, como diagnosticar? Viu que é primária e vai investigar.
Bom, não sei se é isso que a Nívia tá perguntando, né? Mas o Renato falou que a classe de diurético é diurético tiazídico e acho que vale a pena falar dos diuréticos mais potentes que a gente, Isso. assim, da furosemida, né? No, quando se cabe, né, para o tratamento de hipertensão e quando é que ela é utilizada, né? Porque tem muita Perfeito. gente que usa como É. antipertensivo, mas... Ah, fala, Renato. Perfeito, não, excelente. Assim, o efeito antihipertensivo da furosemida ele é menor que o efeito da hidroclorotiazida. A questão é que quando o funcionamento dos rins diminui muito, então isso varia, assim, o corte seria abaixo de 30 de funcionamento de clearance, né, estimado, tem gente que fala 15, mas quando o funcionamento dos rins é muito diminuído, acontecem duas coisas. Primeiro, que o efeito do remédio da hidroclorotiazida diminui muito. Esse é o problema um. Uhum, E segundo, quando você tem um problema dos rins mais pronunciado, aí você começa a ter outro mecanismo de pressão alta, que é o edema. Você começa a ter hipervolemia. Você começa a acumular líquido. E é o mesmo mecanismo quando você obstrui as duas artérias. Quando você obstrui uma artéria só, e a outra está normal, você não fica inchado. Você tem um aumento da aldosterona, só que esse rim dá conta de ter um estímulo para forçar a diurese e o paciente consegue urinar e ele não incha. Quando você vai obstruindo os dois ao mesmo tempo, aí o mecanismo principal de pressão alta é volume. uhum, O rim para de funcionar e aí começa a acumular sal e o mecanismo é muito parecido com a hipertensão primária. É uhum. sal, excesso de sal e aí excesso de volume. E aí, nesse cenário, quando começa a ter acúmulo de volume e isso causa pressão, aí a furosemida funciona melhor. Então, nos estágios mais avançados de lesão renal, provavelmente você acaba tendo que trocar a hidroclorotiazida por furosemida, porque ela tem um efeito para tirar o inchaço e isso ajuda a controlar a pressão. No paciente em Então, diálise, isso é típico, assim. Paciente em diálise, quase todos são hipertensos e quase todos é por excesso de líquido. Quase todos é por... Aí você dialisa, a pressão melhora. Você tira líquido, deixa a eu ver pressão melhora. se... Ah, é a gente... Tem, de outra Nívia, a gente comentou aqui, Nívia, assim, das medicações para pressão, aqueles que inibem recaptação de noradrenalina, né, a gente falou aqui da bupropiona, que pode aumentar, da sibutramina, e aqui vou falar do nome agora, da lisdexafetamina, que também é usado para peso e para déficit de atenção, né? E aí acho que eu já vou entrar um pouquinho na parte endocrinológica, que Opa, assim, que na verdade a obesidade não é um problema só da endocrinologia, né? É um problema de saúde aí para todos os médicos e toda a sociedade, e a obesidade é um fator da síndrome metabólica, né? Que é tão o nosso feijão com arroz, que é alteração da glicemia, hipertensão, alteração dos lípides. Essa é uma hipertensão que a gente tratando o peso, tratando o peso, basicamente, né, a distribuição de gordura, resistência à insulina, a gente tem uma melhora da pressão e a obesidade está relacionada também, né, à apneia do sono, né? Então, a apneia do sono deve ser sempre pensada como uma causa de hipertensão secundária nessas hipertensões resistentes. A gente tem questionários para apneia obstrutiva do sono, mas a gente pode ter já alguns indícios e no paciente obeso, né, no paciente com muito com excesso de peso, a gente, se o paciente ronca, né, às vezes ele não percebe que vai perceber quem está, né, o parceiro ou a parceira. Se o paciente ronca, se acorda cansado, se tem fadiga, né, se tem cochilos frequentes assim durante o dia, numa situação que não seria esperada, a pessoa foi para uma festa, comeu muito, ou se não teve um, né,
Então, o jantou demais, às vezes, tem um sono mais profundo. Mas se isso é uma coisa recorrente sem um motivo especial, a gente pensa na apneia do sono. O tratamento vai ser direcionado para perda de peso, mas a gente pode fazer esse diagnóstico nesse início, né? Pergunta como é que é o sono, se ronca, se acorda cansado e tudo mais. E a gente pode pedir uma polissonografia para definir o diagnóstico e aí ver o tratamento, porque assim, também dormir bem emagrece, então a gente tem que tratar junto a apneia do sono e tratar o peso, como os endocrinos costumam a tratar, né? Com equipe multidisciplinar, nutricionista, a dieta, atividade física sempre a base e algumas medicações e tratando as comorbidades. Então aqui, assim, a gente... o dia a dia, muitas vezes o paciente já vem com essa hipertensão. Aqui a gente está falando da hipertensão resistente, né? Mas mesmo que não atinja esse número de quantidade de medicação, né? Tratando a hipertensão, tratando o sobrepeso, a obesidade, tratando a apneia do sono, já se consegue reduzir. E é tudo que a gente quer, né? O paciente chega com muito remédio, às vezes o cardiologista, e a gente quer reduzir essas medicações. Não sendo isso, né? Acho que pelo menos aqui na endócrino a gente tem a obrigação de descartar aqui outras causas endocrinológicas. Eu vou começar comentando, e eu acho que é o elo, né, entre endocrinologia e nefrologia, é a aldosterona, né, que começa no rim e termina na adrenal. Que aqui no nosso caso é quando, né, as adrenais, elas são glândulas que estão sobre os rins, né, são chamadas também de suprarrenais, e tem uma região dela, o córtex, né, que recebe esses sinais do rim em relação à quantidade de sódio e potássio. E na endocrinologia, o que a gente pensa, né? O paciente está tomando 4 classes de medicação e está com a pressão controlada, né? Um estudo ou 3 não está controlado, a gente pensa numa doença chamada hiperaldosteronismo primário, que é uma doença da adrenal, né? E assim, na verdade a adrenal, uma das adrenais, ou até as 2 adrenais, elas começam a trabalhar de forma autônoma, independente dos comandos do rim, e produz muita aldosterona, que vai, né, a despeito da pressão, até reter potássio e eliminar sódio, né? Aí quando tem um paciente hipertenso, com potássio baixo, assim, o diagnóstico tá aí quase, né, na nossa cara, que é um excesso de aldosterona, o hiperaldo. Aí a gente tem, lá no blog, tem um post sobre isso, né, Excelente. então, assim, paciente hipertenso com potássio baixo e está tomando muitas medicações, assim, é obrigatório a gente, que não é causado por diurético, enfim, né? Ou senão não tem um motivo para esse potássio estar tão baixo, ou senão com baixa dose de diurético, a gente pensa no hiperaldo, e aí a gente vai dosar os hormônios, a aldosterona, a renina, ver a relação, confirmar, e depois tem vários subtipos, né? O que é mais comum é que tem um tumor benigno na adrenal, em uma das adrenais, quando é mais simples é uma das adrenais, e o tratamento cirúrgico desse tumor, né, resolve a pressão. Então, assim, na endocrinologia, acho que também na nefrologia e vários outras especialidades clínicas, a gente raramente tem cura de uma doença, né? A gente lida muito com controle, e o hiperaldo, nem todo mundo cura com a cirurgia, né? Às vezes o paciente não pode operar, e aí quando o paciente não pode operar, né, ou não pode fazer cirurgia, ou às vezes são as 2 adrenais que tem outros subtipos, são as 2 adrenais que estão produzindo muita aldosterona, né, hiperplasia adrenal congênita, a gente faz o tratamento com o bloqueador da aldosterona, né, o nosso Aldactone, querido e versátil.
E aí, essa é a primeira causa, assim, que a gente tem que descartar das mais comuns, das causas endocrinológicas. Depois, se você quiser, eu vou falar Não, logo, rapidamente de todas, né? tranquilo. Depois, se você quiser contribuir, que eu acho que você também pega hiperaldo, né? Outra coisa que a gente precisa descartar. Então, hiperaldo, no contexto da hipertensão, é o mais comum, né? Pensando na hipertensão, mas pensando na obesidade, a gente pode pensar em hiperaldo, mas também é assim, imperativo a gente descartar um excesso de cortisol de produção endógena. Aqui a gente não está falando da síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing pode ser por excesso de corticoide, dexametasona, prednisona. Hoje a gente tem, né? Não é muito claro, mas assim, a gente tem muita formulação de hidrocortisona, às vezes em dose alta, para tratamento de fadiga adrenal, que a gente não reconhece, os endócrinos não reconhecem, né, essa doença. O soroterapia, várias coisas. Então, assim, o excesso de cortisol, os esteroides adrenais, né, que são os hormônios da adrenal, eles, às vezes, o cortisol ele pode agir no receptor da aldosterona, eles são muito parecidos e tem essa reação cruzada. E aí, bom, o paciente não está tomando corticoide, não está tomando injeção para dor, né, que é muito comum, dexametasona. E aí a gente vai pesquisar se ele está produzindo muito cortisol, tá? Assim, essa é uma das áreas mais sensíveis da endocrinologia, porque nem todo cortisol alto significa síndrome de Cushing. Obesidade é uma causa de cortisol alto, alcoolismo é causa de cortisol alto, e a gente também cheio de testes, né, específicos. Então, o paciente veio com cortisol, em geral é salivar, cortisol à meia-noite, salivar, tá alto, urinário, pelo menos 2 testes, aí a gente vai confirmar com outros testes, né, expressão com DEXA e tudo mais. Confirmou que tem um excesso de corticoide, né, de cortisol sendo produzido. Pode ser tanto pela hipófise, que tem um tumorzinho que produz muito hormônio chamado ACTH, que é esse hormônio que estimula o córtex da adrenal, ou mesmo um tumor na adrenal que esteja produzindo muito cortisol. Aí a gente vai, né, assim, investigar a síndrome de Cushing e ver onde está o problema, né, se der para operar, né, tanto a hipófise quanto a adrenal, a gente é o tratamento de escolha. Muitas vezes não dá, né, mas na maioria dos casos, assim, o tratamento cirúrgico, ele né, melhora muito, não só a hipertensão, mas obesidade, também diabetes. Depois tem eu vou comentar a última causa, aí depois a gente vê aqui os que eu estou aqui no embalo. E, por último, das causas mais raras, a gente pode pensar no feocromocitoma, que hoje mudou essa terminologia, né? Mas por força do hábito, são os paragangliomas, e o paraganglioma na adrenal era o antigo feocromocitoma, mas a gente ainda usa, pelo menos eu falo bastante do feocromocitoma, que é um tumor da medula adrenal, né, que é do miolinho da adrenal, que produz muitas catecolaminas, né, a noradrenalina, a adrenalina, também aumentam a pressão, né, como naquela reação de luta e fuga ou de estresse, adrenalina muito alta, a adrenalina aumenta a pressão, e no feocromocitoma pode ter uma hipertensão mantida, né? A maioria dos pacientes apresenta com hipertensão ou em picos. É como se a pessoa tivesse uma crise de pânico sem ter, né, essa síndrome de pânico. São descargas de adrenalina e noradrenalina, e que é muito difícil de diagnosticar, porque é justamente confundida com doenças muito comuns, como ansiedade, síndrome do pânico. Então, o feocromocitoma também é uma causa.
Então, tanto do FeL como o síndrome de Cushing, quanto do Hiperaldo tem. Depois eu vou deixar os links lá no quando publicar esse vídeo lá no YouTube. São causas que a gente tem que pensar, né? Assim, é obrigatório. A gente pode ir mais por um lado ou por outro, dependendo da história do paciente. O paciente é obeso, diabético, hipertenso, aí a gente geralmente aldo e renina, né? Vai muito pela história do paciente, mas às vezes a gente investiga até tudo mesmo. E aí a gente, para o diagnóstico de feocromocitoma, né, pede as metanefrinas no sangue. Hoje é o exame mais sensível para detectar. Aí uma vez detectando na endócrina, a gente geralmente, pelo menos assim, quando chega com história, a gente geralmente confirma, né, assim, faz o rastreamento, confirma no laboratório e depois vai para a imagem. E às vezes é até comum, né, hoje em dia que se faz muito exame, a gente ter o contrário. Tem um tumor na hipófise ou na adrenal, e a gente tem que rastrear mesmo alguns, se os pacientes não são hipertensos. Se eles são hipertensos, é obrigatório. E aí outra causa, assim, que nos consensos de hipertensão resistente fala é hipertiroidismo e hipotiroidismo. Mas isso aí é mais comum porque quase todo mundo tem um TSH dosado nos exames de check-up, né? Então, assim, é muito raro, mas acontece mais no SUS, onde eu trabalho, de pacientes com hipotiroidismo muito descompensado, inchado, tudo mais, colesterol alto, pressão alta, tratou. O hipotiroidismo melhora muita coisa, e o hipertiroidismo também, né? Que os hormônios da tiroide têm interação com o receptor da adrenalina, e o paciente está sempre ligado no 220, então a pressão pode ser mais alta. Nesses dois casos, acho que são os casos mais simples, né? Mas obesidade, que é o mais comum, as causas endocrinológicas que o endócrino tem meio que a obrigação de descartar ou confirmar, né? E o hipotiroidismo e hipertiroidismo aí que está na mão, acho que de todos os médicos clínicos. Deixa eu ver mais. Acho que é basicamente isso. Aqui a ideia não é também para cada tema desse ia ser uma live inteira. Quer comentar alguma coisa, Renata? Antes de mais nada, quem não viu esses links veja, porque está excelente. Eu vi e recomendo fortemente. Uma coisa que é muito importante e que a doutora falou é o impacto das mudanças comportamentais. Então, por exemplo, perda de peso, cai 20 pontos, então você cai de 16 para 14, de 14 para 12, cai em 20 milímetros de mercúrio com essa medida. Tem estudo com bariátrica, cirurgia bariátrica mostrando isso, metade dos pacientes controla a pressão, então é um impacto importante. Dieta, se você fizer uma dieta com pouco sal, então, ou a dieta do Mediterrâneo, que foi desenvolvida especialmente para esse fim, para controlar a pressão cai também uns 15 pontos quando você diminui a quantidade de sal e aumenta a quantidade de potássio na sua dieta. Exercício físico, cai 10 pontos da pressão, é super importante. Evitar fumo, você parar de fumar, já cai 10, 20 pontos da sua pressão se você fuma e para de fumar. Ou se para de beber em excesso também, cai 5 a 10 pontos. E controle de estresse, então, se fizer tem trabalhos mostrando, você faz atividades para controlar estresse, meditação, ou outras atividades têm um impacto na queda de pressão. Então, essas medidas comportamentais são importantes, principalmente a perda de peso. Com relação às causas mais comuns, a apneia do sono, uma pista que ajuda a fazer esse diagnóstico de apneia do sono, quando você faz o mapa, você espera uma queda de 20 milímetros de mercúrio, de 20%, desculpa, da sua pressão à noite, que é o chamado descenso noturno. Então, a pressão tem que cair à noite. E nos pacientes hipertensos, geralmente ela não cai, ela tem uma queda menos acentuada ou fica igual. Mas no paciente com apneia do sono, geralmente a pressão fica muito alta durante a noite, porque é quando ele tem o sintoma de
obstrução. Ele vai dormir e aí ele não consegue respirar, isso libera uma quantidade absurda de hormônios, porque ele está sem respirar, e isso faz com que a pressão geralmente se eleve muito durante a noite. Então, quando a pressão, não só ela não cai, mas ela se eleva durante a noite, isso é uma pista... E o mapa também ajudaria muito nesse cenário que a doutora falou de feocromocitoma, porque é uma hipertensão paroxística, ela não é o tempo todo alta. Então, você só consegue flagrar isso fazendo um mapa. E aí a pessoa relata o sintoma quando ela faz o exame e você correlaciona o sintoma com a pressão. E aí você vê que tem uma correlação entre aquele sintoma que ela apresenta e a subida da pressão, você consegue flagrar melhor. Com relação ao hiperaldo, isso é tão relevante, né? E é tão frequente que quando você vai ver estudos, por exemplo, você está com 3 medicamentos e a pressão está alta, você quer dar um 4º medicamento. Geralmente, aí você fala, que medicamento você dá? Você pode dar um beta-bloqueador, você pode dar uma hidralazina, um vasodilatador, mas geralmente a melhor escolha como 4ª droga é um bloqueador da aldosterona. Porque talvez seja tão mais frequente você ter um hiperaldo que essa medicação nos estudos ela mostra um impacto maior. Então, você tem uma queda de pressão que é o dobro de qualquer outra medicação. Tem dois estudos que demonstram isso, que a 4ª droga que você poderia escolher seria um bloqueador de aldosterona. Isso independente de você ter ou não um diagnóstico de hiperaldosteronismo, que mostra talvez a relevância desse tema. Né? Bom, eu não sou tão boa em números quanto você. Mas, bom, eu li hoje, né, que pode representar, né, até 5% dessas hipertensões resistentes. Pode ser, com certeza é subdiagnosticada, né, mas essa estratégia de adicionar um bloqueador de aldosterona, paciente, o objetivo final é tratar a pressão, né, assim, vamos dizer, se for com menos remédio, é interessante porque aumenta a adesão ao paciente, quer dizer, o paciente vai conseguir tomar todos aqueles remédios, quer dizer, quanto mais remédio você acrescenta, mais difícil do paciente tomar todos, né, e se fosse só de pressão era bom, mas tem da pressão, colesterol, diabetes, né, por isso que a gente começou já a falar que o paciente tem que estar tomando, que é a principal causa, né, a primeira causa que a gente tem que pensar é que ele não está conseguindo tomar. Então, o hiperaldo é super importante e é de difícil diagnóstico, porque às vezes a gente tem que suspender ou se não trocar. Mas, enfim, o que eu queria chegar assim, o importante é que a pressão seja controlada, né, com o número necessário de remédio e o paciente, né, se perguntar, doutora, não é muito remédio, doutor, não é muito remédio. São os remédios suficientes para controlar, né, tudo que a gente precisa controlar nesse caso, né, da hipertensão. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A Nívia falou que entendeu. Acho que a gente cumpriu aqui o nosso combinado, né? Nosso roteirinho das causas. Só falar disso. Mas pode falar. 2 causas genéticas que confundem muito com hiperaldo, mas quando você vai dosar a aldosterona está normal, sua síndrome de Little, que não é tão infrequente, e a síndrome de Gordon, que é bem rara. A síndrome de Little, ela é muito parecida porque também a pressão sobe e o potássio fica bem baixo. Então isso às vezes confunde com hiperaldo. Só que quando você vai dosar a aldosterona está normal. Isso até... da Gordon eu não conheço, essa da Gordon. Não, o que você ia falar? Desculpa, eu te cortei. Não, eu não sei se eu me perdi. Da de Little eu né, tinha um Alcaçuz, na verdade. Teve o Alcaçuz? O Alcaçuz é de livro, né? Coisa de prova de título, né? Mas aí eu até perguntei pro Renato se ele pegava...
Porque nessas formulações, né, de alcaçuz, tem outro nome também dessa raiz que é usada para doce, tem licor também, né? Acho que na residência. Na residência a gente vê um caso na residência e nunca mais vê, né? Acho que tinha. Mas aí eu perguntei se na prática, então até tem um post no Instagram sobre isso, né? Cuidado com algumas medicações que podem aí simular um hiperaldo. E aí aqui eu destacaria o alcaçuz. E aí do Gordon é também o mesmo. Não, o Gordon é bem diferente. O Little é uma modificação no canal que é justamente onde age o mineralocorticoide. O mineralocorticoide, quando ele vai agir no receptor, ele aumenta a expressão desse canal, que é o ENaC. Quando você tem uma hiperexpressão desse canal, é como se tivesse, independente da quantidade de mineralocorticoide, o canal vai estar lá e vai reabsorver sal e jogar potássio para fora. Porque ele ativa quando ele reabsorve o sódio, ele ativa um outro canal que joga o potássio para fora, que é o RONC. Mas como o canal está ativo, ele vai fazer isso independente da sua quantidade de aldosterona. Então a aldosterona está baixa e o canal está lá funcionando e a pressão fica bem alta com o potássio baixo. E é uma situação que você dá bloqueador de mineralocorticoide não funciona. Porque o canal vai estar... E como é um canal, é o receptor ENaC, que é um canal específico, aí você tem que dar um remédio que bloqueie esse canal especificamente, que é o amiloride. Aí você dá o amiloride e a pressão despenca. Então a síndrome de Little é essa situação. Para fazer o diagnóstico, teria que fazer teste genético, que aqui não é disponível, mas você deu amiloride, você pensou em Gordon. Então, tá, pressão alta, potássio baixo, mas a aldosterona está normal. É uma situação que você pensa, aí descartou todas as causas endocrinológicas, uma situação que você tem que pensar é Little. E aí você dá você der o bloqueador de aldosterona, não vai resolver, e você der o amiloride, aí a pressão cai. E a outra situação é o Gordon, que é uma síndrome também bem mais rara, e aí é em outro canal, que é no canal onde age o tiazídico. É no canal também no túbulo distal, mas em outra posição, do sódio-cloro, que é onde age o tiazídico. O tiazídico bloqueia esse canal. Esse canal, por uma alteração genética, ele fica super expresso, então ele começa a reabsorver sal avidamente, reabsorve sal, porque o canal está funcionando demais. Só que diferente do Little, como você ativa muito esse canal está super expresso, o ENaC, que está logo em cima, ele fica pouco expresso. Então o canal dá uma caída. E como esse ENaC está pouco expresso, não consegue jogar potássio para fora. Então é a única situação que tem hipertensão com hipercalemia. O potássio sobe por falta do canal de RONC, que é ativado pelo ENaC. Então, você tem uma ativação tão grande desse canal que o outro não ativa e aí não consegue jogar potássio para fora. Então, o potássio sobe, é a única situação que isso acontece, hipertensão com hipercalemia, que é a síndrome de Gordon, é muito rara, assim, menos de 0,5%, mas como esse canal está super ativo, se der hidroclorotiazida, você resolve o problema, porque ele bloqueia, a pressão despenca. A pressão despenca e o potássio normaliza. São duas situações, uma menos rara, que confunde muito com problemas endocrinológicos, principalmente essa situação que a doutora falou, né, de situações, problemas endocrinológicos com aldosterona normal, confunde bastante, e a outra é mais rara, mas o que ajuda é que o potássio fica bem alto. Então, esses seriam os dois cenários que eu teria para falar. Assim. Bom, nossa, esse assunto eu gosto bastante, né? Da renina, aldosterona, a renina suprimida, enfim, teria muita coisa que falar aqui, mas estamos com o tempo finalizando, aqui nossa live, já estamos chegando a quase 1 hora, passou rápido, não foi? Passou voando, eu pensei que, agora que eu olhei que já passou 1 hora, eu nem percebi, isso que é bom. E aí, então, bom, gente, eu queria agradecer, né, ao doutor Renato. Renato, por favor, não sem grandes formalidades aqui, pelo bate-papo, né? Enfim, aqui vai estar depois publicado nos nossos perfis. O Renato tem também Instagram, né? Pode fazer aí a sua divulgação, né, das redes.
trabalha no consultório, trabalha nos hospitais também, né? E a gente, enfim, espero que a gente tenha passado, né? A principal ideia é, se tiver com uma hipertensão resistente, vejam causas comuns, tem causas mais raras também, tanto o nefrologista quanto o endocrinologista podem ajudar. Ficou meio estranho, o caso está muito complicado, o cardiologista pode até pedir apoio para a gente, né? Mas, enfim, é bom, né, de uma forma geral, a gente pensar que pode ter essas causas mais raras e o interessante é que é isso, né? Dá um remédio certo, a pressão normaliza, faz uma cirurgia, a pressão controla, e é muito legal, assim, uma coisa muito legal de se ver na medicina para quem trata doença crônica é ver ou a cura, né, que é muito difícil, mas a melhora do paciente. E hipertensão, né, assim, só para... Se for num paciente diabético, se a hipertensão é mais importante do que o controle da glicemia para diminuir desfecho cardiovascular, doença cardiovascular. Renato, quer fazer as suas considerações finais? Antes de mais nada, agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra participar, foi muito legal. E esse tema é extremamente relevante. Então, essa interface entre os endócrinos e os néfros é muito legal. E a importância de tratar a hipertensão. E não só investigar a hipertensão resistente, mas como tratar. Até porque metade dos casos é por subtratamento, na verdade, quando você vai ver a fundo a origem. Então, é importante tratar, não banalizar, falar, essa pressão é normal minha, essa é a minha pressão normal, 16, não é normal, isso tem que ser controlado, a gente tem um papel nisso, considerar que sintomas transitórios fazem parte do controle, que isso lá na frente vai ter um benefício, então, às vezes tem sintomas quando você mexe na medicação, mas isso lá na frente tem um impacto positivo, e sempre cuidar do estilo de vida, exercício, dieta adequada, comer pouco sal, não fumar, tentar manter o peso e evitar o estresse são atitudes sempre importantes, assim, acho que a gente tem que reforçar. Sim. Mudança de estilo de vida, né? A gente começa falando, às vezes esquece um pouquinho, fala de medicação, né? Porque às vezes é o que a gente consegue, né, fazer para o paciente, mas o paciente tem que fazer a parte dele, é o que é mais... né? Esses diagnósticos difíceis são causas raras, que, enfim, o tratamento está mais na mão do paciente, ele tem que se apoderar dessa mudança de estilo de vida tão difícil, né? Tá bom, gente. Então, muito obrigada por todos que participaram. Boa noite e, enfim, vou encerrar a live. Obrigada, gente. Agradeço. Até a próxima. Até a próxima.